Olá, vamos começar agora a nossa segunda parte da aula sobre a licitação de requisitos. Então, o objetivo geral da licitação de requisitos é entender os stakeholders, entender os interessados no projeto, né? Ou então no produto que está sendo construído. Os três pilares da licitação de requisitos são identificar os stakeholders, entender as necessidades desses stakeholders e explorar soluções. Cada um desses passos é fundamental. Um stakeholder que não seja identificado corretamente, ou seja, que seja omitido do processo, no momento em que aquele projeto estiver em andamento e começar a se pensar em colocar em produção, aqueles stakeholders que foram omitidos, que não foram identificados, eles podem não se sentir representados, não ver as suas necessidades representadas no projeto. E isso pode causar um retrabalho imenso ao projeto ou, inclusive, inviabilizar o projeto. O entendimento das necessidades também é importante, ou seja, uma vez identificado corretamente os stakeholders, é importante entender as necessidades. Porque se a gente falhar no entendimento das necessidades, a gente vai explorar soluções para necessidades erradas ou para nem todas as necessidades. Então, de repente, uma necessidade que ficou também desconhecida, ela vai aparecer em algum momento durante a execução do projeto e pode causar uma grande mudança no projeto. E, por fim, mesmo que uma boa identificação de stakeholders e um bom entendimento de necessidades, é interessante explorar soluções para entender alternativas que realmente atendam, seguindo critérios de qualidade, custos, tempo também, né? Às vezes você tem soluções que são ideais, mas que são soluções que demorariam muito para entrar em produção, entrar no mercado. Então, de repente, você explora soluções que atendam às necessidades, mas num prazo mais curto, de repente sacrificando algumas características do sistema. Então, é também importante no processo de licitação explorar um pouco das soluções. E quando eu falo aqui de explorar soluções, eu não estou falando aqui de detalhar, especificar o espaço da solução, né? Como a gente falou, o espaço da solução é o desenvolvimento do sistema, mas a gente pode tocar em grandes áreas, como, por exemplo, quais as plataformas em que aquela solução vai precisar rodar, se existem questões de desempenho, se existem alternativas já prontas que poderiam ser personalizadas. Né? Então, assim, você precisa realmente fazer uma intranet do zero para a empresa, ou você pode, por exemplo, personalizar uma plataforma como o SharePoint. Então, você tem uma série de alternativas para resolver uma necessidade. Eventualmente, essas alternativas elas podem virar um projeto de software que vai ter uma construção de sistema ou uma personalização de uma plataforma, enfim, uma série de derivações possíveis. Né? Então, esses 4 pontos são essenciais na licitação. E se a gente falhar em qualquer um desses aspectos, a gente está com certeza gerando um risco muito grande para o projeto. Então, de forma geral, o que é que a gente precisa para ter uma boa licitação? Né? Os fatores de sucesso da licitação é colaboração, ou seja, colaborar com os stakeholders, colaborar com os clientes, né? Criar um ambiente que existe uma troca de informações, né? O ambiente precisa ser um ambiente convidativo para que as pessoas realmente falem sobre as suas necessidades, né? Ao invés de estar se adequando a possíveis soluções, as pessoas estão discutindo as suas necessidades. Né? E aí, se as soluções vão atendê-las ou não, isso vai ser uma negociação que vai precisar ser feita posteriormente. Mas é muito importante que as pessoas envolvidas aqui nesse processo estejam à vontade para estar falando das necessidades. E também um outro fator de sucesso que é importante a pessoa de requisitos ter em mente, que a pessoa tem que evitar ao máximo usar vocabulário técnico. É muito importante que a pessoa, no momento em que vai conversar com os stakeholders, e mesmo quando estiver falando sobre soluções, use ao máximo um linguajar de negócios, para que as pessoas realmente estejam conversando sobre o domínio, entendendo o que está acontecendo. Né? Então, jargões técnicos de desenvolvimento,
falar sobre questões de banco de dados, linguagens, mecanismos de integração, fila de mensagens. Esses detalhes técnicos, eles confundem os usuários e eles não são importantes nesse momento. Tá? Então, a atuação de uma pessoa de requisitos, ela vai envolver basicamente 3 grupos de capacidades. Primeiro grupo são as habilidades sociais. Tá? Então, a gente está falando de uma pessoa que vai precisar entrar em contato com clientes, entrar em contato com pessoas, marcar reuniões, facilitar discussões, conduzir workshops, né, conduzir entrevistas, resolver possíveis conflitos, ou pelo menos identificar esses conflitos para que sejam resolvidos pelas pessoas que são responsáveis. Então, existe uma série de habilidades sociais que é necessário para a pessoa de requisitos conseguir conduzir o seu trabalho. Além disso, não basta a pessoa ser só uma pessoa de trato agradável, uma pessoa que sabe se comunicar, ela tem que saber o que fazer. Né? Então, é importante que a pessoa tenha conhecimento técnico sobre desenvolvimento de software, sobre a engenharia de requisitos. Né? Então, é importante na licitação manter o foco acima dos detalhes operacionais, como eu falei, ou seja, não vamos discutir detalhes operacionais, vamos discutir objetivos a serem alcançados. Então, esse item aqui pode parecer um item muito pontual, mas é importantíssimo. Muitas vezes as atividades de licitação de requisitos, elas descambam para conversar sobre detalhes de possíveis soluções. Soluções que você ainda nem bateu o martelo sobre elas. Elas são soluções que podem ser, no máximo, soluções candidatas, ou seja, possíveis soluções. E aí gasta-se um tempo terrível com detalhamentos de possíveis soluções, ou seja, você está detalhando o como ou o que vai ser feito, ao invés de estar investigando os porquês, né? Então, é muito importante que a pessoa de requisitos ela consiga trazer sempre a discussão para necessidades reais, trazer a discussão para uma motivação, por que eu preciso daquilo ali, por que é que aquilo tem que ser daquele jeito, né? Para que realmente isso seja definido de forma correta. Outra coisa também que é muito interessante no trabalho da licitação de requisitos é abordar cenários de exceção, né? Ou seja, o que acontece quando algo dá errado? O que acontece quando algo não é feito em um processo? O que o sistema não deve fazer, né? Então, os cenários de exceção ou o escopo negativo, que são as coisas que o sistema não deve fazer, eles acabam também dizendo muito sobre o que um projeto vai ser, né? E, por fim, o conhecimento do domínio, né? Que é uma capacidade que a pessoa que vai começar a trabalhar no projeto, e vai, por exemplo, começar a trabalhar num projeto, sei lá, na área de dispositivos médicos. Se a pessoa já conheceu o domínio, ajuda, mas não é imprescindível. O que é importante é aprender rápido. A pessoa tem que ser capaz de aprender rápido sobre um domínio. Por quê? Porque você está falando com stakeholders que são especialistas no domínio, já trabalham naquele domínio há mais tempo do que você. Né? Então, isso aí também é até uma postura muito importante do profissional de requisitos, de reconhecer que aquelas pessoas têm um conhecimento tácito sobre o domínio e que aquele conhecimento ali é o que faz a pessoa estar trabalhando na área. E a gente tem que extrair esse conhecimento, entender as necessidades dessa pessoa para transformar isso em uma solução adequada. E aí, essa capacidade de aprender rápido é muito importante. Se você não conhece na área do domínio, a curva de aprendizado vai ser um pouco mais difícil. Se você já conhece do domínio, é o momento de estar trazendo isso para o projeto. Como um profissional de requisitos, uma pessoa de requisitos que já tem domínio sobre o conhecimento do projeto, por exemplo, vai trabalhar no projeto de dispositivos médicos que a pessoa já trabalhou com isso. Você vai poder trazer de forma mais clara sugestões para a exploração das soluções. Você vai talvez ter uma capacidade mais rápida de perceber conflitos entre necessidades ou sugestões dos usuários e entender que isso tem conflitos, por exemplo, com a legislação vigente. Se você é uma pessoa que está acompanhando a legislação do setor, você consegue identificar isso mais rápido. Você não escapa isso aos olhos durante a análise de requisitos. Então,
o conhecimento do domínio, ele não é imprescindível, mas ele é importantíssimo que ele seja construído durante o projeto. Aqui, esse survey que foi feito no mundo inteiro em relação à engenharia de requisitos, ele trouxe alguns resultados interessantes sobre, normalmente, como é que a pessoa, qual o cargo da pessoa que é responsável pela elicitação dos requisitos. Não é a responsabilidade total pelos requisitos do sistema, especificação, essas coisas. Quem é a pessoa que é responsável pela elicitação, ou seja, quem é a pessoa que vai fazer esse trabalho de entender as necessidades. E aqui a gente tem a listagem, né, por ordem de frequência, né? Então, normalmente a pessoa que vai fazer a licitação é analista de negócios, né? Que é esse termo analista de negócios é normalmente equivalente a analista de requisitos. Só que tem com um viés um pouco mais para o lado de business, para o lado do negócio, do que para o lado técnico. E aí você vem em segundo lugar, gerente de projeto ou líder de projeto. Então, em muitas empresas você tem equipes muito enxutas e a atividade de gestão de projeto, ela inclui também fazer essa gestão dos requisitos, fazer a licitação dos requisitos, né? Quando você tem equipes bem enxutas. Então, essa ideia de que gerente de projeto só faz cuidar de cronograma, isso não existe mais. Aqui nós vemos aqui uma presença muito forte dos métodos ágeis, né? Porque esse termo Product Owner, ele foi cunhado pelo Scrum. Isso aqui não significa que todo mundo que se chama Product Owner usa Scrum, porque Product Owner já virou meio que um sinônimo de analista de negócios. Mas é interessante ver esse termo aqui, porque provavelmente esse termo aqui denota que nessas empresas aqui se usa métodos ágeis, né? Então você tem o que? O Product Owner, que é aquela pessoa que representa os stakeholders para uma equipe de desenvolvimento, né? Ou seja, a equipe de desenvolvimento usa o Product Owner como ponto focal para as questões de requisitos, essa pessoa é responsável pela licitação. E aqui eu tenho vários outros cargos, né? Assim, como engenheiro de requisitos também, que é um termo que se usa, similar na lista de negócios, gerente de produto, o próprio cliente ser responsável pela licitação. Aqui, essa situação aqui, provavelmente, você tem empresas que já recebem os requisitos licitados e vão só fazer a parte de análise e especificação. O próprio cliente faz a licitação junto aos usuários. Aqui é interessante porque em algumas empresas você não tem uma pessoa que é responsável unicamente por isso, né? Então você tem essa responsabilidade da licitação compartilhada entre vários papéis e tal. Então é interessante ver que a licitação de requisitos, pessoal, ela não está focada apenas no papel de analista de requisitos. Ela é uma necessidade, uma responsabilidade da equipe. E aí, quando a gente está licitando requisitos, tem uma série de informações que vão ser extraídas, né? Quando a gente está conversando, várias informações vão ser derivadas daquela conversa. Essas derivações aqui, elas são feitas na fase de análise, né? Ou então na fase de especificação de requisitos. Mas é só uma amostra da diversidade de informações que podem vir de uma conversa ou da aplicação de uma técnica de licitação junto aos usuários. Então, o usuário ele não vai simplesmente dizer o que é que ele quer. Né? Qual seria a parte em que o usuário diz o que ele quer? Quando ele faz ideias de solução. E normalmente os usuários vão ter isso. Ele chega lá dizendo assim, eu queria um aplicativo que faz isso, que faz aquilo. Ou então eu queria um site que eu faça aquilo, que eu faça aquilo. É normal ele ou ela se expressar em relação às suas necessidades dizendo uma ideia de solução, certo? Mas um bom profissional de requisitos vai fazer o quê? Vai investigar aquelas perguntinhas lá. Quando, como, quanto, por quê, né? Que é a mais importante de todas. Ou seja, por que essa ideia de solução? E aí você tem uma série de informações que vão ser extraídas. Por exemplo, você vai extrair definições de dados, ou seja, o usuário, os usuários, eles vão lhe fornecer informações sobre como os dados do sistema, os dados daquele processo, os dados daquela atividade, eles são organizados.
Então você vai poder criar mapas de conceito, mapas de modelo conceituais, uma série de coisas. Ele vai fornecer, por exemplo, regras de negócio que são regras da própria empresa, ou seja, regras de como a empresa funciona, ou então até mesmo regras de negócio que vêm de fora, por exemplo, vêm de agências de regulação, etc. Você vai ter restrições, então, por exemplo, você vai ter restrições de disponibilidade, você vai ter restrições de desempenho, você vai ter restrições, por exemplo, até mesmo de tecnologias que podem ser usadas, porque de repente a empresa já tem uma infraestrutura de tecnologia e ela quer tentar reaproveitar aquilo ali. Você vai ter atributos de qualidade, né, que se espera. Eu falei aqui na parte das constraints, mas atributos de qualidade, qual é o tipo de desempenho que se espera, qual é o tipo de disponibilidade que se espera do sistema, usabilidade. Você vai ter requisitos de interface externa, você vai descobrir na conversa que o sistema que vai ser feito precisa conversar com outro sistema. Olha aí. E esse sistema tem lá um jeito de operar, então qualquer solução que for proposta tem que se adequar à forma como esse outro sistema externo opera. Então você vai levantar quais são os requisitos, como é que funciona essa interface externa desse outro sistema. E por fim você vai ter os requisitos, né? Requisitos de negócio, requisitos funcionais. Mas veja, os requisitos, a forma como a gente mais comumente conhece, né? Tipo histórias de usuário, o requisito funcional, o requisito não funcional, eles são só uma das coisas que a gente elicita, uma das coisas que a gente consegue mapear numa licitação de requisitos. Um profissional de requisitos, trabalhando em licitação, ele tem que ter noção que existem canais de comunicação que são mais ricos e mais efetivos do que outros canais. Muitas vezes a gente não tem tempo de conversar com os clientes ao vivo, em uma reunião presencial. Porque a reunião presencial, ela é o canal mais rico de comunicação que pode existir entre duas pessoas, entre pessoas. Né? Ele é um canal muito efetivo e ele é um canal muito rico. Mas a gente sabe que muitas vezes a gente tem que mandar e-mails para os clientes. Daí o cliente vai responder um e-mail, aí a gente responde outro e-mail. São recursos que a gente pode precisar estar tirando da manga, tirando da cartola na hora da licitação. Mas a gente tem que entender que esses caminhos aqui, esses canais de comunicação, eles não têm a mesma efetividade. Então, o máximo possível na licitação de requisitos, a gente tem que estar trabalhando aqui nessa região. A gente tem que estar fazendo reuniões presenciais. Essa presencial com o quadro branco é você poder desenhar ali na hora, ou seja, você está conversando sobre os dados do sistema, você desenha ali um modelo de entidade de relacionamento rapidinho. Você está conversando sobre a interface, você rabisca a interface. Você está conversando sobre sistemas externos, você faz aqui rapidamente um diagrama de rede para entender onde estão esses sistemas. Você está falando sobre qualquer assunto e você puder expressar, criar listas num espaço livre de rascunho, é o melhor canal para você conversar com alguém. Mas se você não tem isso disponível, você pode estar fazendo videochamadas, que é melhor do que uma chamada por telefone, apenas seja uma chamada de voz. Essa figura aqui, pessoal, ela é dos anos 90, né? Então ela não inclui as video calls, né? Como você tem, por exemplo, hoje você tem chamada de voz, chamada de vídeo, né? Tem aqui videotape, enfim, continuando. E as opções de modelagem, né? Ou seja, você pode lançar mão de modelos. Que tipos de modelos? Protótipos. Protótipos são ótimos, porque eles dão uma cara ali para uma solução candidata e a pessoa dá um feedback em relação àquela solução candidata. Você tem outros modelos, como eu acabei de falar, um modelo conceitual. Então, se você organiza ali os conceitos do ambiente, do sistema, todos os conceitos que estão envolvidos, e aí uma pessoa olha aquele modelo e já identifica, olha, você esqueceu de mapear esse conceito aqui, que também é importante. A pessoa conversou bastante com você,
ela imagina que você já sabe daquilo, mas só quando ela vê o modelo conceitual é que ela percebe que você não mapeou aquela informação importante. Então, a gente tem que dar chance para os clientes perceberem o que é que está faltando a gente entender. E quais são as técnicas e práticas de alistação melhores? Quais são as melhores? Bom, a melhor técnica, não existe essa categorização de melhor técnica. Cada técnica, ela tem a sua utilidade e ela pode ser mais ou menos usada por conta do uso de recursos, de ser fácil de ser aplicada ou não, e das pessoas conhecerem, tá? Então, também do mesmo trabalho lá que fez um survey global no mundo inteiro com pessoas sobre a engenharia de requisitos, né, que é o NAPAR, Naming the Pain in Requirements Engineering, a técnica prática de alistação mais utilizada é interviews. Veja, faz todo sentido, né? Se a comunicação face a face, ou mesmo comunicação por vídeo, ela é o canal mais efetivo, por que não utilizar as interviews, né? Ou seja, as interviews acabam sendo as técnicas de licitação junto aos usuários mais utilizadas, né? Depois tem workshops e focus groups, que também são com as pessoas, tá? E essas duas aqui são duas técnicas de licitação que envolvem os usuários. E as técnicas que não envolvem os usuários? Olha aqui, eu tenho análise de documentos existentes. Então, analisar documentação do sistema, analisar legislação, analisar concorrência, tudo isso é uma etapa de licitação muito importante. Tá? Então, a análise de documentos existentes, ela está aqui nessa categoria de estudos de documentos e sistemas. E aí a gente também tem as práticas de ideação, né? Que tanto o workshop pode entrar nela, mas principalmente prototyping. Prototyping e design thinking, lean startup. São técnicas de ideação, ou seja, eu vou explorar soluções, eu não estou ainda construindo o sistema, eu estou explorando soluções, mostrando para o cliente, por quê? Porque ajuda no entendimento, né? Eu pulei aqui, mas observação também é bastante utilizado, né? Ela é uma prática de contato com usuários e clientes, só que a observação ela é um pouco mais custosa. Quem estudou IHC conhece aqui a observação de usuários, ou seja, você vai observar, por exemplo, o sistema atual sendo utilizado, ou você vai observar um processo sendo feito sem o apoio de um sistema para entender como um sistema poderia ajudar aquele processo. Então, as observações, elas são coisas que têm que ser feitas em loco, você tem que ir lá para o local onde está sendo feita a produção. Então, ela é um pouco mais custosa, é um pouco mais difícil de você utilizar. Tá? O que é que um profissional ou uma profissional de requisitos precisa ter em mente? Precisa ter em mente o catálogo de técnicas, que são aquelas técnicas e o que é que faz cada técnica e qual é a saída de cada técnica. Conhecer as técnicas para ir aplicando na medida em que forem sendo necessário, né? Então, por exemplo, dois catálogos de técnica que existem. O livro que a gente estava usando, o texto, o Eggers e Beth, o capítulo 7 tem uma listagem de técnicas. E o capítulo 9 do Babok, que é o Corpo de Conhecimento em Análise de Negócios, tem um link aqui. O capítulo 9 é só com a listagem de técnicas. O capítulo 9 é a listagem de todas as técnicas de requisitos, não só as de alicitação, mas as de alicitação estão lá. E é um catálogo excelente. Inclusive, esse livro aqui é em português. Quando a gente fala de uma técnica que vai ter um contato com o usuário, normalmente a gente segue esse fluxo. Esse fluxo serve para qualquer das técnicas, seja uma entrevista, seja um brainstorming, seja um workshop, seja um grupo focal. A gente tem uma preparação, né, em que eu vou definir qual é o escopo, o que é que eu quero citar, qual é o assunto que eu quero puxar das pessoas, quem são as pessoas que vão participar, qual é o calendário disso, ou seja, quais são os dias para as pessoas planejarem, né? Você tem que entender que você está trabalhando num projeto, mas as pessoas estão trabalhando na rotina normal delas. Então elas podem não ter a disponibilidade na hora que você precisa, né? E aí você vai se preparar, você vai preparar roteiro de perguntas, se for uma entrevista, você vai preparar roteiro com guias de apoio, se você for fazer um workshop, e aí você vai fazer toda essa preparação.
omitir essa preparação e simplesmente chegar lá para conversar com o usuário é coisa de gente não profissional, entendeu? Você está desperdiçando o seu tempo e o tempo do seu cliente. E uma coisa que o cliente odeia é perceber que está perdendo tempo com alguma coisa. Então, assim, se você vai chegar para uma entrevista, aquela pessoa separou um horário para conversar com você, vá preparado, certo? Depois que você executa, depois que você conversa com a pessoa, faz a entrevista, faz o grupo focal, o que for, você vai depois para a parte da conclusão, é que você vai organizar todas as anotações, áudio, vídeo, tudo que você anotou, e você vai documentar todas as pendências, as coisas que, que você conseguiu coletar e as coisas que ficaram para depois. Às vezes o cliente diz assim, isso aí está num documento tal que depois eu te mando. Aí você tem na hora lá anotar, olha, vai mandar o documento da legislação XPTO e depois você vai atrás desse follow-up, vai atrás dessa informação. Tá? Então, o processo mais ou menos é esse, para você executar qualquer atividade de licitação de requisitos, que seja junto com os usuários. Bom, vocês não vão aprender a fazer uma entrevista ou assistindo um vídeo no YouTube, certo? Então, mas é só para indicar qual é o propósito da entrevista e vocês só vão conseguir aprender fazendo mesmo. Mas, de forma geral, qual é a proposta de uma entrevista? É você, de forma sistemática, tentar extrair informações de pessoas ou grupos de pessoas. Né? Então, a entrevista ela é um momento em que você se coloca junto com a pessoa, você vai jogar perguntas para tentar extrair informações daquela pessoa. Tá? E aí você vai discutir e vai ter a possibilidade das pessoas explicarem de forma ampla para você o que o cerne das suas questões. Né? Quando você faz, por exemplo, se você mandou uma entrevista por e-mail, umas perguntas por e-mail, a pessoa pode responder de forma muito rasa. Quando a pessoa está ali no tete-a-tete, no presencial, as explicações podem ser um pouco mais amplas. Né? Então, um questionário, que seria só você mandar as perguntas para o usuário, ele não é tão efetivo como uma entrevista. Quando a gente lança mão de uma entrevista, a entrevista normalmente ela é executada no início da licitação, ou seja, quando a licitação começa, você já precisa começar as suas entrevistas. Né? Para você fazer entrevista, você já tem que ter alguns stakeholders identificados, porque você precisa entrevistar alguém. Né? Então, você começa com quem já está identificado, e aí é interessante porque na conversa com um determinado pessoa, você acaba descobrindo que precisa conversar com outro. Isso é muito comum. Então, você assim, o cliente quer fazer um sistema, vai lá, conversa com ele para saber todos os requisitos. Uma pessoa só às vezes não consegue informar todos os requisitos. Você conversa com aquela pessoa, aí descobre que precisa conversar com mais outras 2 ou 3. E aí você vai novamente começar aquele processo. Agendar com essas pessoas, preparar quais são as perguntas e assim por diante. Ver o calendário, né? Então, você tem esse contexto. Né? E as entrevistas elas são muito boas quando você precisa investigar um tema, um tópico específico. Né? Então, assim, as entrevistas não são muito boas para você, por exemplo, estar explorando soluções, ou fazendo explorações ou ideações, né? Assim, tentando explorar novas ideias. Elas não servem para isso. Elas servem para você investigar uma coisa bem específica relacionada a necessidades e tem que ser perguntas que os stakeholders sejam capazes de responder. Tá? Em que sentido é isso? Por exemplo, você não pode chegar para uma pessoa que trabalha no setor A e fazer perguntas do setor B. Não faz sentido. A pessoa pode até responder sobre o setor B, aproveitando que a pessoa já trabalhou lá. Só que às vezes a pessoa dá uma resposta enviesada. Ela dá uma resposta da época em que ela trabalhou no setor B, aí ela responde como se a cultura ou se os processos no setor B ainda estivessem da mesma forma. Né? Ou então ela pode simplesmente dar a opinião dela sobre como ela acha que o setor B deveria funcionar. Então, é preciso ter muito cuidado com algumas pessoas que são entrevistadas, que elas querem ser o centro das atenções, elas querem dominar a conversa, porque elas sabem que se elas dominarem ali a conversa e elas forem as únicas pessoas entrevistadas, o sistema vai sair da forma como a pessoa quer.
mas você precisa estar atendendo o cliente, né? Ou seja, o patrocinador do projeto. O patrocinador do projeto tem objetivos. E você vai conversar com os stakeholders, com os usuários, para tentar atingir esses objetivos do patrocinador do projeto. Então, a entrevista tem várias formas, né? Você pode chegar com uma entrevista um pouco mais estruturada, que você já tem perguntas. Podem ser perguntas mais fechadas, como, por exemplo, perguntar critérios específicos, ou seja, perguntar algo do tipo sim ou não, ou perguntar sobre um número qualquer, ou uma lista de opções. Ou você pode ter perguntas mais abertas em que você pergunta, por exemplo, como algo funciona, né? Ou seja, como funciona o fechamento de um caixa de supermercado. Então você chega com uma série de perguntinhas bem fechadas. Uma opção também é uma entrevista não estruturada, em que você chega com perguntas com foco ainda bem mais amplo, né? E a partir das respostas é que o entrevistador, né, a pessoa que está conduzindo, é que ela vai direcionando a conversa. Perguntas não estruturadas, elas requerem muita experiência e conhecimento do entrevistador. Então, assim, se o entrevistador não tem conhecimento do domínio, fica difícil fazer uma entrevista não estruturada. Bons exemplos de uso de uma entrevista. Para iniciar o contato entre a equipe e os clientes e os usuários. Uma entrevista é ótima, né? As pessoas vão se conhecer, vão fazer perguntas. O outro uso interessante da entrevista é quando você está querendo estabelecer a visão geral do problema. Então você vai conversar com uma pessoa de cada vez, e a junção dessas visões, você vai ter uma visão geral do problema, né? Porque se você já faz um grupo focal logo de início, você pode ter pessoas ali que dominam a conversa e outras pessoas que ficam reticentes em conversar porque tem aquela outra pessoa lá que de repente tem uma chefia em relação àquela outra pessoa e ela fica inibida de conversar. Então, quando você faz a entrevista, que é com uma pessoa de cada vez, fica melhor para você ter uma ideia geral do problema. Exemplos de mau uso. É você só usar a entrevista para coletar requisitos. Isso é péssimo. Então, assim, você usa a entrevista, mas você também investiga a documentação, você pode fazer um workshop, você pode fazer observações, aquelas outras técnicas. Não pode usar só a entrevista, porque só na entrevista você pode perder muitos detalhes, né? Outra coisa também, não deve usar a entrevista para tirar pedido. Ou seja, não é para o cliente ficar dizendo o que é que ele acha que o sistema tem que ser. É para falar das necessidades. Então, assim, mas eu acho que deveria ser um aplicativo móvel. Por que precisa ser no celular? Né? Tipo, faça uma pesquisa, uma pergunta do tipo, por que não pode ser só no desktop? Quando a pessoa responder por que ela acha que não pode ser só no desktop, ela vai estar efetivamente transmitindo para você as necessidades dela, em vez de você simplesmente se resignar com o cliente pediu que fosse um aplicativo móvel, né? Eu estou falando aplicativo móvel, mas pode ser, por exemplo, eu preciso que o aplicativo faça A, B e C. Por que precisa fazer A? Por que precisa fazer B? Por que precisa fazer C? Quais são os efeitos negativos de não fazer C ou de não fazer B? Né? Tipo, tira uma das funções do sistema e pergunta qual o impacto. Você vai estar estimulando aquele cliente que já tem uma preconcepção de como vai ser a solução a estar lhe falando quais são as necessidades básicas que fizeram com que aquela pessoa tivesse aquelas ideias. Tá? E um outro exemplo ruim de entrevista é a pessoa ir sozinha. É muito ruim fazer uma entrevista sozinho. Eu sei que às vezes é o único jeito, mas porque quando uma pessoa vai sozinha, ela fica tendo que se dividir o tempo dela entre prestar atenção na conversa e tomar notas. Então, o ideal é uma entrevista em duas pessoas, mesmo que a entrevista esteja gravada, mesmo que você esteja fazendo a gravação, é interessante uma pessoa para estar tomando notas e outra pessoa para estar conversando. Ok, e o workshop? Qual é a ideia do workshop? A ideia do workshop é quando você já tenta buscar um pouco de consenso ou tenta começar a organizar requisitos que foram licitados, né? Então, a ideia aqui é fazer um fechamento dos requisitos, e aí você vai tentar descobrir, priorizar requisitos,
tentar conectar os requisitos para ver se eles fazem sentido juntos, né? Então, a ideia do workshop, ele é uma técnica de elicitação de requisitos, mas ele está lá naquele passo fundamental de explorar as ideias, né? Novamente, um pouco entrando no espaço da solução, mas sem muitos detalhes. Então, a ideia é afunilar as possibilidades. Então, assim, tipo, eu tenho a possibilidade do sistema ser feito na tecnologia A, na tecnologia B, ou de simplesmente pegar o sistema legado e modernizar esse sistema. Tá difícil vislumbrar qual é a melhor opção. Você pode fazer um workshop. E as pessoas vão ser estimuladas nesse workshop a discutir e falar prós e contras de cada abordagem e tentar chegar num consenso. Tá? Então, o workshop ele funciona muito bem quando você já tem requisitos que estão levantados e você ainda tem algumas lacunas na sua análise que você precisa preencher com consenso, né? Com algumas coisas algumas tomadas de decisões ali sendo feitas. Então, quando você aplica um workshop em ciclos iniciais do desenvolvimento, a gente está tentando gerar novas ideias e buscar consenso. Quando a gente está fazendo workshop em ciclos intermediários ou mais para o final do desenvolvimento, a gente está fazendo os workshops para revisar requisitos, revisar prioridades e também analisar impactos de mudança. Então, imagine que você já tem ali, o seu projeto está na metade, já tem bastante coisa implementada e chegaram algumas mudanças que terremoto, a mudança chegou e afeta bastante coisa. Antes de simplesmente chegar e dizer assim, vamos aplicar a mudança, faça um workshop para entender melhor a mudança e entender melhor possíveis impactos. E aí você vai chamar pessoas que trabalharam no sistema, que conhecem o sistema, que conhecem o cliente, representantes do cliente, representantes do time de desenvolvimento, vai juntar todo mundo e vamos analisar essa mudança juntos. E aí eu tenho uma série de abordagens para fazer workshops, né? Nos anos 70, ficou muito conhecida as abordagens JAD, né? Joint Application Design ou Application Development. Nos anos 70 elas eram muito populares, né? Qual é a ideia da sessão JAD? A sessão JAD, ela vislumbrou isso. Na hora de criar consenso, na hora de tentar chegar em coisas comuns, na hora de explorar ideias e depois divergir em relação a possíveis ideias e depois convergir em possíveis soluções, era interessante juntar vários papéis ao mesmo tempo, num único local e conversar, né? Assim, tudo, claro, usando o papel de um facilitador. Ao longo do tempo, foram aparecendo outras abordagens que têm a mesma ideia, mas trouxeram novos aspectos e novas ideias de organização das atividades. Então, por exemplo, o Design Thinking nos anos 90, ele foi uma coisa que foi também uma forma de você estar pensando sobre ideias, né? Claro, apareceu no âmbito da indústria do design, né? Dos escritórios de design, mas rapidamente foi utilizado em várias outras indústrias, incluindo a indústria de software. Então, aqui no Design Thinking eu também estou juntando vários tipos de papéis, mas diferente do JAD, que tinha um foco muito grande nos papéis que estavam participando, o foco do Design Thinking é mais no processo, né? Então, assim, explorando uma questão de cada vez, ou seja, você estabelece uma questão, você vai atrás de inspiração para aquela questão, ou seja, você vai ver coisas que são correlatas àquela questão e que podem inspirar, ideias semelhantes de outros setores, e você vai gerar ideias, depois a tesourinha aqui você vai dar uma cortada naquele monte de ideias que você gerou, e você vai tentar chegar em coisas mais factíveis, e assim até o final, até o momento em que você tem digamos assim, uma resposta para essa questão que foi elaborada. Então, da mesma forma como o JAD demonstrou o potencial dos workshops na produção de produtos e serviços na área de computação, o Design Thinking demonstrou um potencial enorme e dentro do desenvolvimento de produtos, de forma geral, em todas as áreas, né? E aí o Design Thinking também influenciou
outras abordagens que a gente está vendo, por exemplo, a Lean Inception, né, que é dos anos 2010, que é de um brasileiro, Paulo Caroli, que vem desenvolvendo essa abordagem, que também é uma abordagem que é um workshop para você estar fazendo uma definição de um produto rapidamente durante uma semana, e você tem ali uma semana em que você vai fazer a inception, que você vai fazer a concepção de um produto novo. E aí você tem novamente todo um método aqui em que você tem uma série de práticas que já existiam da literatura, já prática, mas que foram organizadas de uma forma lógica, né, a partir da experiência dessas pessoas aqui, e elas viram que essa organização aqui trazia muitos benefícios. Então, qual abordagem usar? É uma pergunta que, infelizmente, como em tudo na engenharia de software, depende. Né? Se você vai estar começando a fazer um produto do zero, eu recomendaria você utilizar a Lean Inception. Né? Tentar utilizar, né? Comprar o livro, ou então fazer um treinamento, tentar aplicar a Lean Inception, né? Para criar essa concepção inicial do produto. Uma vez que você tem a concepção inicial do produto, você pode novamente utilizar, aí você pode, aqui a Lean Inception é uma mistura do Design Thinking também com o Lean Startup, né? Então aí você vai seguindo as outras técnicas de ideação do Lean Startup, ou pode voltar aqui para o Design Thinking para estar trabalhando outras questões além da parte de concepção do produto em si. Então você vai começar a fazer novas ideias, assim, vou começar a pensar em outras coisas para complementar aquele produto que foi concebido. Então, tem uma série de abordagens que você pode fazer para desenvolver o seu produto. O que é que eu acho interessante de um profissional de requisitos conhecer essas abordagens? Porque essas abordagens aqui, elas trazem digamos assim, uma expertise embutido, né? Então, se você ler sobre Jade, né, com a coisa dos anos 70, e aplicar Jade é melhor do que não aplicar nada, certo? Claro que hoje, na velocidade com que a gente precisa estar desenvolvendo os produtos, o Design Thinking ou o Lean Inception podem ser mais eficazes. Mas entre não fazer nada e fazer um desses aqui, é melhor fazer um desses, seja qual for. E por fim, a prototipação, que também é uma técnica interessante de elicitação de requisitos, né, em que você vai começar a mostrar para o usuário, para o cliente, interfaces. E você vai estar conectando esses requisitos de interface com requisitos funcionais ou não funcionais. Né? Então, qual o contexto em que você usa prototipação? Você já tem algum tipo de requisito, ou seja, não adianta você prototipar tela de coisa que você não sabe o que é. Então, você já tem algum nível de requisitos que foram identificados, e aí você vai tentar organizar esses requisitos em telas, em instrumentar como a solução seria utilizada. Né? Outro ponto interessante para você usar a prototipação é quando você tem necessidade de esclarecer um pouco sobre fluxos ou sobre passos. O usuário faz A, B e C, tem que ser nessa ordem, pode ser em qualquer ordem, tem uma ordem que seja melhor ou pior. E aí você está com necessidade de esclarecer isso, você pode fazer uma prototipação. E quando você está realmente já no momento de afunilar e de especificar requisitos de interface que você precisa ser validados com o cliente, você faz um protótipo. É mais barato do que você fazer a implementação total no sistema, porque pode ser custoso fazer a implementação no sistema final. Vamos dar um exemplo. Quando você está fazendo, por exemplo, um jogo. Você está fazendo um jogo e você está fazendo, por exemplo, um jogo para um cliente. Aquele cliente, ele pode ter algumas restrições, por exemplo, paleta de cores, formato que os elementos gráficos do jogo vão aparecer na tela do smartphone, por exemplo, se for um jogo mobile. Então você tem uma série de requisitos ali de interface que podem ser importantes para o cliente e que, se você fizer a implementação, gerar toda a parte de imagens para colocar dentro do aplicativo móvel e tal, para só depois no final descobrir que aquela imagem está errada, que
aquela paleta de cores está errada, que aquela organização visual está errada porque está indo contra os padrões de interface do cliente, você tem uma perda de tempo muito grande. Então, pode valer a pena você fazer um protótipo de tela um pouco mais detalhado e esse protótipo de tela ser validado pelo cliente. Aí o cliente, ok, é esse padrão visual que eu quero. Você não precisa fazer de todas as telas para ilustrar como vai ficar o padrão visual. E aí você tem vários tipos de protótipo que você vai fazer. Você pode fazer um protótipo horizontal, que é o que a gente chama quando a gente faz um protótipo que ele é bem superficial e ele tem quase toda a funcionalidade, mas ele é só navegação para um lado e para o outro, ele não tem lógica nenhuma, nem tem nada dinâmico por trás, né? Então é só uma casca mesmo, navegável, que você já pode clicar e tendo uma ideia de como estão os menus, onde estão as opções para transicionar de página, o botão salvar está em cima ou está embaixo na tela. Então esse tipo de coisa você consegue ver num protótipo horizontal. Um protótipo vertical é quando você pega uma funcionalidade e você vai e faz bastante daquela funcionalidade. Então você vai, por exemplo, até colocar um pouco de lógica de negócio ou mostrar como é que a lógica de negócio vai afetar ali o funcionamento daquele protótipo. Tá? O outro tipo de protótipo que a gente usa são protótipos descartáveis ou evolucionários. Então, independente do protótipo ser horizontal ou vertical, ele pode ser descartável ou não. Se você está fazendo um protótipo horizontal que ele não é descartável, então significa que você já vai utilizá-lo depois para realmente construir o sistema. Então, ele é um protótipo evolucionário. Se você está fazendo só a casca que vai depois jogar fora, então você pode fazer essa casca no papel, você pode fazer numa ferramenta de sketching, de wireframe, e aí você está fazendo aquilo ali bem rápido, só para esclarecer os requisitos. O que acontece? Se o protótipo ele é descartável, não faz sentido você gastar mais tempo para fazer o protótipo descartável do que fazer um protótipo evolucionário. O que seria um protótipo evolucionário? Ele é um protótipo, por exemplo, que você já faz na tecnologia final. Então, digamos que você vai fazer um sistema web e você já faz o protótipo em web. Você constrói rapidamente ali as cascas em HTML, CSS, já colocando como é que vai ser o padrão visual, como é que vai ser o padrão de imagens. Se isso aí é mais rápido de fazer do que o descartável, você pode já fazer o evolucionário. Tá? Então, você pode ter só um fluxo de navegação, também chamado de mapa de diálogo, né, em que você tem aqui as telas que o sistema vai ter e quais são os fluxos possíveis. Né? Você pode ter um fluxo de navegação que tem um pouquinho mais de detalhes, né, porque você já tem aqui esboços das telas conectadas, né, indicando aqui para onde é que você vai. Você pode ter esboço e layout. Né? Esboço é quando a gente fala um protótipo de baixa fidelidade, que você está só organizando a informação, mas não está se preocupando muito com padrão de design ou já começar a pensar em questões estéticas. E quando você está no nível de layout ou wireframe, aí você já está pensando um pouco também nas questões estéticas, já está colocando aqui um padrão de interface e já começando a distribuir as informações mais detalhadas na interface para ver como é que vai ficar a visão, né? O look and feel, né? Ou seja, a estética da aplicação. Não existe, assim, gente, um processo de prototipação rígido. Mas o que normalmente acontece é o seguinte. Se você já detectou os seus cenários, tá? Aqui tá escrito use case, não precisa surtar. Ah, professor, mas eu estou fazendo histórias de usuário. Então imagine que aqui está escrito história de usuário. Né? Você tem as suas histórias de usuário, que, assim como o caso de uso, são cenários. Né? Então imagine que você já tem os seus cenários, você já tem os requisitos de usuários comportamentais que você mapeou. Você precisa ter um feedback para saber se essas coisas aqui estão coerentes. Será que eu mapeei tudo? Será que essas coisas aqui fazem sentido juntas? Você pode fazer um mapa de diálogo, que é essa figura aqui do lado esquerdo. Isso aqui é um dialog map, né? Um mapa de diálogo. Você construir um mapa de diálogo vai dar um feedback para saber se você não esqueceu nenhum cenário, certo? Novamente, eu fiz um mapa de diálogo, eu fiz os meus use cases, mas
o use case aqui, as histórias do usuário, elas são textuais, eu não tenho uma noção de como é que vai ser a tela. Então você pode vir aqui para um protótipo. Pode ser um wireframe, uma coisa mais detalhada, ou pode ser um descartável. Se você fizer protótipos desses cenários, junto com o fato de você já ter um dialog map, né? Ou seja, você estaria nessa situação aqui, você já tem um mapa de diálogo, você já tem as transições aqui de fluxo de navegação, e você começa a ter esboços das telas. O que é que acontece? Você tanto tem um feedback interessante para o fluxo de navegação, tipo, esse fluxo de navegação aqui faz sentido, realmente dá para eu ir dessa tela A para B, porque na tela A o usuário vai ter essa informação e ele pode precisar fazer B. Ou então não, você vê, nicho, não faz sentido ir de A para B. Na verdade, faz sentido ir de A para C. E B, a pessoa tem que ir por outro caminho. Então, o protótipo descartável, ele dá um feedback para o fluxo de navegação e também dá um feedback para os cenários. Para ver assim, poxa, será que eu mapeei todos os cenários? Será que não faltou algum cenário? Por exemplo, eu estou aqui trabalhando num aplicativo, estou falando muito de aplicativo, né? Um aplicativo que faz uma compra pela internet. E aí eu estou aqui no processo de compra e eu chego no momento em que eu tenho que indicar o meu endereço. Se eu tenho que indicar o meu endereço e eu não fiz nenhuma compra até o momento, é provável que eu não tenha um endereço cadastrado. Então, lá da última tela do checkout, antes de escolher o endereço de entrega, eu preciso ir para a tela de cadastrar endereço. E essa tela de cadastrar endereço, ela também é acionada quando o usuário não está fazendo a compra, porque quando ele está só gerenciando a conta dele. Entenderam? Então, quando você faz esse mapa de navegação com as telas, você vai ter um feedback interessante para ver se você mapeou todos os cenários importantes para o seu projeto. E se for realmente necessário, você parte para uma interface detalhada de usuário, se isso aqui fizer sentido para a validação do seu cliente, né? Ou então, se você vai detalhar isso aqui, para quando chegar no programador ou na programadora, se não tiver já um padrão pré-definido, aquela pessoa vai usar esse detalhamento de interface para fazer a construção do software. Veja que não faz sentido, gente, partir para um detalhamento de interface se você não tem esse todo aqui harmonizado. Se essas coisas aqui não estão consistentes, não adianta investir muito em detalhamento. Só adianta investir em detalhamento se você já tem esses 3 aspectos alinhados. Quais são os meus cenários, como eles se conectam e quais são mais ou menos as informações que eu tenho em cada interface. Ok, pessoal? Então, para finalizar, a elicitação de requisitos ela é uma etapa muito interessante da engenharia de requisitos. Bem interessante mesmo, até porque a gente entra em contato com os clientes, conhece mais sobre o domínio, né? Então, você está na elicitação de requisitos criando os tijolinhos da fundação do projeto. Por exemplo, uma má abordagem aos clientes, entrevistas que dão errado, criar conflitos logo no início do projeto, nas fases de licitação, pode arruinar um projeto. Então, é o momento realmente de estar organizando a casa, né, para estar fazendo um projeto bacana. E quando é que a gente para de licitar? Né? Depende, né? De novo. É difícil você dizer quando é que a gente para de licitar. Porque chega um momento em que a gente precisa simplesmente começar a fazer alguma coisa e dar um feedback concreto para o usuário mostrando o software, né? Mas existem alguns critérios para você estar atento ali na hora de dizer assim, pronto, tá bom de licitação, vamos partir para frente. Então, você continua licitando quando? Quando está faltando informação. Se está faltando informação, por exemplo, se a equipe de desenvolvimento perguntou uma coisa para você, você é a pessoa de requisitos, você não sabe responder, você tem que ir lá fazer alguma licitação, você tem que ir atrás dessa informação num documento, você tem que caçar essa informação perdida num registro na transcrição de uma entrevista, ou você vai mandar um e-mail para o cliente, ou vai mandar um zap para o cliente, ou vai mandar um telegram para o cliente, você vai dar um jeito de ir atrás dessa informação. Quando você está indo atrás dessa informação, você está fazendo a licitação de novo. Né? Outro momento de continuar licitando, quando você tem inconsistências. Se você ainda está tendo inconsistências, se tem requisitos que são incompatíveis,
Você tem coisas que não batem, assim, tipo, o relatório mensal tem uma informação que não é coletada pelo sistema. Bom, isso é uma inconsistência, né, gente? Como é que você vai atender o stakeholder do relatório, que de repente pode ser uma pessoa num nível de diretoria, se no nível operacional você não coleta aquela informação? Isso é uma inconsistência nos requisitos. Você precisa ir licitar e atrás dessa informação, tá? Outro momento também de continuar licitando é quando você tem conflitos internos, ou seja, quando você percebe que stakeholders diferentes colocaram requisitos que são incompatíveis. E aí, assim, os requisitos sozinhos, eles são ok, eles são possíveis, eles são viáveis, mas juntos eles não fazem sentido. E aí você precisa resolver esse conflito interno. Outro tipo de conflito é quando você tem conflito externo. Então, imagine que você achou um problema num requisito que ele é incompatível com a legislação. Então, você tem que continuar licitando, você tem que voltar com o cliente para conversar. Né? Por exemplo, um exemplo de conflito externo. Quando a gente está trabalhando, por exemplo, com sistemas de varejo e que tem nota fiscal eletrônica, né? a NFE, as NFEs, depois que você inicia o processo de emissão de uma NFE, você não pode cancelar a NFE. Né? Você pode, no máximo, substituir a NFE. Então, pode existir uma situação de um cliente que ele tem lá no ERP dele, uma situação de que ele está fazendo um processo de venda e o cliente desistiu daquele processo de venda. Então, antes dele emitir qualquer nota fiscal, ele cancela aquela venda, né, e ignora aquela venda do sistema. Mas quando o seu sistema de ERP, de retaguarda, ele já está conectado com o sistema da Secretaria da Fazenda e inicia um processo de nota fiscal com a Secretaria da Fazenda, aí você não pode mais dar para trás. Você tem que continuar o processo até o final. Então, isso não é nada de outro mundo, não, mas é um tipo de conflito externo, porque você conversou com o cliente e o cliente, de repente, passou um requisito do tipo, olha, se der algum problema na venda, cancela a nota fiscal. Mas, do ponto de vista legal, não é possível cancelar a nota fiscal. A gente tem que substituir, fazer um outro procedimento lá. E aí, esse outro procedimento vai implicar em modificações também na retaguarda do cliente. Então, é importante que você converse com o cliente para resolver esse conflito. Tá? E uma outra coisa muito importante é, durante a licitação, vários stakeholders podem estar passando para você informações que vão de encontro à visão do produto. O produto foi pensado para isso, com esses objetivos. E quando você vai conversar com os clientes acabam indo em outro viés. Então, quando você começa a ter um desvio da visão do produto, é importante continuar licitando. O que é que você tem que licitar? Você tem que voltar lá para as pessoas que foram as pessoas que elaboraram a visão do produto e dizer assim, olha, o que eu estou coletando de informações está desviando da visão de vocês. Vamos conversar? Né? Então, se você ainda está observando esses 5 aspectos, você ainda está precisando continuar fazendo a licitação. E é importante entender que isso aqui não é uma fase, seja, o projeto todo não está parado em relação a isso, porque a gente está esperando você terminar a licitação, não. Aqui, às vezes, a gente está falando de a licitação de um grupo de requisitos ou de um módulo específico do sistema, né? Então, a gente está falando de pequenos aspectos que, quando eles aparecem, significa que você precisa disparar de novo a licitação, atividades de licitação. Tá? Mas o projeto está andando, as outras coisas estão sendo especificadas, outros aspectos estão sendo implementados, e toda vez que você percebe esse tipo de situação aqui, você precisa disparar novas atividades de licitação. Bom, era isso, a gente fechou aqui a parte de licitação de requisitos, ok? Até mais.